Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alex, eu sou tutor da turma de FDY, do curso de Desenvolvimento de Sistema, segundo módulo, e estamos na disciplina de Desenvolvimento de Sistema, estudando desenvolvimento com o .NET MAUI. Bom, vou fazer dessa vez um pouco diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar. É, eu vou começar a agenda do final para o início, tá? Daí a gente vai vendo o que que dá para fazer aqui, tá? Então, a gente tem aqui já o link do GitHub do professor Tiago, que está aqui, tá? Ele tem uma playlist e tudo mais sobre o que que ele tem feito nas aulas e tal, né? Beleza, parece bem interessante, né? Muito bom, por sinal. Ele também faz o conteúdo para nós, professores, para também fazer a capacitação e a gente ter uma atualização profissional. Muito legal, muito bom, tá? Então, eu peguei e fiz o download aqui do projeto dele, tá? Eu vim aqui na opção download com zip, e daí está aqui o projetinho, tá? Já extraí, tá? Esse arquivo MAUI App Login Master, tá? Master é por causa do nome que a gente está utilizando aqui da branch dele, a branch Master, Master no caso, né? E aqui dentro a gente tem a solução. Daí eu fiquei com um pouco de problema. Talvez você que esteja assistindo esteja também com essa dificuldade. Eu não consegui encontrar aqui a solução para eu conseguir fazer o seguinte, abrir, na verdade era para ter dado essa opção, tá? O Version Selector. Não, daí ele já tentou abrir diretamente no 2026. 2026 eu não consegui fazer ele executar. Eu também estou aqui com o 2022, tá? Esse daqui com o 2022 eu consigo executar ele normalmente, tá bom? Bom, parece que deu um problema aqui com o tipo de pacote, vou compilar ele de novo, tentar fazer a instalação dele também. Não era para dar esse problema. Enquanto ele está fazendo isso, eu fiquei do nosso último encontro, eu lembro que eu tinha mencionado de fazer o uso da conexão e o teste de debug, não somente pelo cabo USB, mas também pelo Wi-Fi. Eu encontrei essa solução. É uma extensão que a gente vai usar, tá? Aqui vem o gerenciador de extensões, e daí nós vamos utilizar uma extensão. Então, vamos aqui. Ah, eu só tenho ele no meu Visual Studio 2026. Bom, aí ele conseguiu comprar, ele aparece ainda a mensagem de erro do Document ali, né? Mas a gente vai utilizar aqui uma extensão chamada Wi-Fi ADB, né? Wireless ADB Manager. Bom, ele está aqui, eu vou clicar ele para instalar, e daí ele fala que as alterações estão agendadas. Começarão quando o Visual Studio for fechado, tá? Então, vou fechar esse carinha aqui, beleza. Vou abrir ele de novo. Ah, não, perdão. Tem que deixar ele fechado ainda. Ele começou aqui a fazer a instalação, tá? Bom, então vamos pegar ali da nossa apostila, tá? Para daí a gente continuar fazendo a leitura de baixo para cima. Que nós vamos utilizar, então, um outro tipo de componente também para trabalhar com a nossa estrutura do projeto, com a nossa aplicação, a nossa tela, um tipo de layout que ele faz o uso do frame, tá? Então, o frame permite com que a gente tenha um pouco mais de liberdade de colocar à disposição dos nossos componentes. Atualmente, a gente estava utilizando ele empilhado e depois a gente utilizou o grid no jogo da velha, tá? Então, o frame a gente consegue até mesmo colocar aqueles botões flutuantes, né, que aparecem no cantinho da tela. É bem interessante, bem legal. Deixa eu ver aqui, ele está pedindo para modificar, vou aceitar e ele vai fazer o download e ele vai atualizar o meu Visual Studio com esse
novo componente aqui, tá? E voltando, então, né, de baixo para cima, do final para o começo, daí nós temos também o uso do Secure Storage, tá? Que seria o armazenamento seguro. Então, quando a gente grava, perdão, dentro da programação, a gente tem o uso das nossas variáveis. A variável, ela sempre tem um identificador e ela possui um valor. A gente consegue salvar isso na memória que a gente tem do próprio aplicativo e quem gerencia é o sistema operacional, tanto sendo com o Android como o iOS e até mesmo o Windows. O próprio sistema operacional, ele que fica responsável por ele armazenar a informação do nosso aplicativo de uma maneira mais dinâmica, tá? Então, no caso do iOS é o Keychain e no caso do Android nós temos o Keystore, tá? O próprio Windows ele vai criar um arquivo de configuração e ele vai deixar essa variável, as variáveis que nós declaramos ali dentro. Isso daí vai ajudar bastante a gente poder guardar a informação do nosso usuário. Tive um aluno, né, que ele acabou desenvolvendo desse jeito com a orientação que eu tinha colocado no fórum, de utilizar tema claro e tema escuro, tá? E daí a gente pode, inclusive, deixar salvo qual que foi a configuração escolhida pelo usuário, para daí, na hora que ele fechar e abrir de novo, voltar à configuração que ele tinha escolhido, tá? É bem interessante para utilizar para isso daí. O Secure Store, na verdade, é para guardar informações de segurança, tá? Então, daí seria interessante de manter os dados sensíveis, né? Uma senha, alguma coisa assim, uma chave de acesso a uma API, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, a prática do Secure Store é uma prática muito comum, muito semelhante também ao que nós conhecemos como os cookies, tá? Então, só vou fazer aqui rapidinho, só para vocês entenderem do que a gente está falando, tá? Então, aqui a gente tem a aba do desenvolvedor, tá? A barra de ferramentas, e nós temos também uma ferramenta, deixa eu ver aqui, essa aqui de aplicativo, tá? Que daí nós temos as variáveis, tá? Beleza? Então, eu estou acessando ali o nosso EAD Tech.cps e aqui estão as variáveis que nós estamos usando, tá? Eu vou gravar mais uma através de um comandinho do console, beleza? Que vai ser o nosso cookies. Ele vai pedir o cookie store. Tudo bem. Ponto. Era pra ter isso. Agora sim, 7. E daí a gente passa uma variável e ela pode possuir um valor, só para a gente entender aqui, eu vou colocar até um valor numérico, depois a gente pode substituir ele, beleza? Então agora eu tenho aqui no aplicativo alguém chamado variável e possui aquele valor 123, tá? Então o console em si eu posso até mesmo pedir para ele ler para mim quem que é o valor 123. O problema é que quando eu faço isso, ele executa um promise, né? Ou seja, ele é um código que ele não é executado diretamente. Ele é um aplicativo que ele está dentro da plataforma. Da mesma maneira, o Secure Store. Então, nós temos que aguardar a resposta disso daí. E na hora que a gente aguarda, então, ele retorna ali para a gente qual é o valor, onde que ele foi declarado, que nem a gente tem aqui outras colunas, tá? Aqui do nossos cookies que nós temos dentro do aplicativo, ok? Beleza? E se eu quiser substituir, tá? Só para a gente fazer do mesmo jeito, posso utilizar esse 1, 2, 3 da mesma maneira como se fosse um texto. Não tem nenhum problema, tá? Então, aqui ele mostra, continua sendo a mesma coisa, só que a estrutura dele fica um pouquinho diferente, tá? Então, aqui a gente tinha já 1, 2, 3 gravado ele como um texto. Basicamente é isso daí, tá? Só que daí a gente vai utilizar o nosso código em C Sharp e a gente vai utilizar essa outra biblioteca que é o Secure Store, beleza? Bom, acabei de utilizar o comandinho await e nós já tínhamos o comando async, quando nós colocamos os nossos comandos para eles executarem na interface,
e para a interface ela não ficar travada, ela continuar fluindo. Então, a gente avisa que o nosso comando é um comando que ele acontece como sendo um comando paralelo. Ele não acontece de forma linear. Quando eu falo linear, é de modo sequencial. Então, a gente clica e ele faz ali os testes e tudo mais. Inclusive, acho que todos vocês já devem ter percebido que o aplicativo do Jogo da Velha, quando você clica, né, para dar o resultado, e você está validando ali o resultado, né, e você está esperando o resultado, ele aparece um display alert. Na hora que ele exibe o display alert, ele automaticamente também executa a função zerar, porque ele executa de uma maneira assíncrona, né, ou seja, em segundo plano, um processamento paralelo. Então, ele exibe e apaga ao mesmo tempo. Só que o apagar, ele parece que acontece até antes de terminar de fazer a animação de aparecer aquele display, tá? Então, daí, uma forma de a gente resolver isso daí é de mandar ele aguardar o processo ali do display para depois a gente, né, terminar de fazer a execução e ele fazer o processo ali de zerar, tá? Bom, então, só para lembrar, o nosso processo paralelo, o processo em si é uma task, e daí nós temos os verbos que vão utilizar essa task. Então, a gente anuncia que aquela task, ela é uma task paralela, e também nós pedimos para que essa task paralela, ela seja aguardada a finalizar o processo dele, tá bom? E daí a gente trabalha basicamente com esses comandinhos. Deixa eu ver, ó, terminou aqui de colocar o meu wireless, vou ali executar de novo o nosso projeto, e daí já vamos mostrar uma coisa bem interessante para a gente poder fazer uso dele, tá bom? Só para lembrar, antes de colocar esse carinha aqui para funcionar, a gente precisa ter aqui do Extra também o Google Web Driver, tá? Que ele vai permitir com que a gente, pelo Wi-Fi, eu estou utilizando notebook. O meu notebook ele já tem a placa do Wi-Fi. Então, através desse Wi-Fi, eu vou conseguir conectar o meu celular. Então, vou até tirar o foco, o desfocamento do ambiente, tá? Porque eu vou mostrar como é que fica a tela do meu celular, tá bom? Beleza? Bom, esse carinha, né, que a gente colocou, ele fica aqui em extensões, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, extensões e gerenciar, a gente vai ver que a gente tem instalado agora o nosso Wireless ADB Manager. Onde que ele vai aparecer? Aqui em ferramentas, tá? Beleza? Então, ele vai precisar ter esse acesso, a gente clica em permitir. E eu apanhei um pouco aqui porque não sou muito diferente de vocês. A gente tenta fazer as coisas sem ler direito. Esse scan, eu não posso utilizar o scan do QR Code diretamente do celular. Tem que ser da tela de debug, tá? Deixa eu fechar as coisinhas aqui. Ok? Deixa eu só fechar o modo de desenvolvedor e começar ele desde o início. Ok, tá? Então, eu estou utilizando aqui Samsung, tá? Então, nessa telinha que a gente tem das configurações, lá no finalzinho aparece, não dá para ver direito, o foco está meio ruim, que é o sobre o telefone. Eu clico aqui e aparece algumas informações. De informações, nós vamos nessa daqui de informações de software, ok? Aí aqui para mim aparece como um número de compilação. À medida que eu vou clicando, né, ele vai aparecer numa mensagenzinha e depois ele trava ali. Essa mensagem ele está mostrando ao computador quantas vezes a gente tem que clicar. Se não me engano, 7 ou 9, depende da versão, quantas vezes a gente tem que clicar para aparecer isso. Como eu tenho que ainda desbloquear para autorizar, daí ele está perguntando se eu vou alterar e entrar no modo de desenvolvedor. Aí eu coloco que sim, ok. Aí eu volto, ó, voltando aqui mais um. Daí agora, aqui embaixo, aparece mais uma opção, que é opções de desenvolvedor. Beleza? Então, ele está ativado e depois a gente vem aqui para uma outra configuração,
né, que ele vai ter a parte da depuração. Então, ele tem primeiro a depuração USB e mais embaixo ele vai ter também a depuração wireless. Acho que eu já passei aqui. É, fica um do lado do outro, ó, depuração USB e aqui a depuração por Wi-Fi. Então, vou habilitar esse carinha aqui, e daí eu clico. Ah, na hora que eu faço isso, ele já fala que tem um dispositivo dentro da mesma rede do Wi-Fi. Aí eu clico aqui, ele vai pedir para eu parear com o QR Code, e é aqui nessa tela que eu clico para ele parear. Na hora que eu faço isso, ele vai aparecer, né, para eu colocar o QR Code, apontando aqui na tela. Vou apontando aqui na tela, pra ver de novo. Pelo visto, o meu já está habilitado, e por isso que ele já está aparecendo para mim, que eu já tinha feito esse processo. Pensei que ele ia reiniciar. Beleza. Então, ele já está conectado, tá? E aqui agora aparece para mim no Windows também como dispositivos locais, tá? Que é esse carinha aqui que ele está com a conexão do wireless, beleza? Aí eu clico nesse, daí ele vai ficar um nome grande. Se eu não me engano, eu testei com o de cima, eu vou testar agora aqui na gravação com o de baixo. Como a gente já tinha executado com o Windows, primeiro fazer aqui no Windows de novo, né? Executar o nosso projetinho no Windows para ver como é que ele fica. Aí depois a gente faz aqui no celular, tá bom? Bom, enquanto ele estava dando problema com o tipo de pacote mesmo, de ser do Windows aqui. Não sei o que que eu fiz aqui de errado, ele está aparecendo assim. Agora eu troquei para o Android, ele não está aparecendo mais para mim aquela opção. Vou fazer de novo. Deixa eu ver, wireless, conectar, está conectado. Vamos lá. Não, o meu agora não está nem aparecendo essa opção. Vou ter que fechar a solução e abrir ele de novo. Vamos ver. Curioso que agora não está aparecendo mais nada ali para mim. Eu estou conectado. Bom, vou clicar aqui para esquecer, para ele tirar a conexão, desconectar, desativando, ativando de novo. Nenhuma das opções agora. Ah, agora tem. Ariane, beleza, está conectado. Dispositivos, pegar esse daqui, vou executar. Bom, beleza. Deixa ele ali executando. E aqui a gente tem a questão de utilizar essa consulta, tá? Que ele vai permitir com que a gente faça uma consulta como se fosse nosso código SQL, tá? Tanto é que esse linkiu, o que é da consulta, só que é uma sintaxe orientada a objeto. E daí a gente também vai ter os mesmos mecanismos de seleção, de filtro, de ordenação, agrupamento, que são os outros verbos que nós temos dentro da linguagem SQL e também as cláusulas, cláusula where, order by, group by, tá? Deixa eu fechar um aqui. Houve erros em implantação, desejo continuar não, deixa eu ver qual foi o erro. Não, isso daqui não tem problema. A gente não está utilizando nenhum deles. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa dependência.
Remover referência não usada. Não, esse daqui a gente vai ter que manter. Não, não era isso. Eu queria remover esse daqui. Referência do projeto, vamos ver. Nosso net. Não está nem aparecendo aqui para eu poder remover esse carinha. Se bem que eu estou na tela de adicionar, né? Deixa eu ver. Eu acho que não vai aparecer aqui para gente tirar esse carinha do o macOS, né? Que daí ele vai ter os pacotinhos dele ali. Deixa eu ver se o Copilot também ajuda. Tá. Como remover a dependência net oito tudo junto? Net 8.0-iOS. Bom, vamos lá. Ah, ele está falando que também a partir do dia 1 de junho, daí a gente vai ter um consumo com token, né? Quem já usa, né, inteligência artificial para fazer código, né, já consegue entender do que está sendo falado. Mas eu queria tirar isso daqui, eu acho que eu vou ter que acessar esse arquivo aqui e tirar a referência desse .NET 8 iOS e o Mac Catalyst. Eu acho que é isso mesmo. Então, deixa eu ver os nossos targets. Ah, é no projeto. E daí a gente remove esse carinha aqui. Ele está com o iOS e o Catalyst, tá? Daí a gente vai ficar só com o Android Windows. Vou aplicar já. Salvar tudo e compilar novamente. Ainda está aparecendo ali um erro. Não, 5 erros. Um erro só nesse arquivo. Ah, tab para aceitar. Ponto, aceitando, salvando. Deixa eu ver, compilar de novo. Não há essa carga de trabalho. E eu acho que eu buguei já o meu projeto. O pior é que ele faz uma referência aqui à variável, e daí para encontrar essa variável é um pouquinho mais chato. Target Framework aqui. Vai de novo. Pelo menos sumiu as mensagens de erro. Tá? Ah, só para lembrar onde que eu fui no arquivo do projeto. Mas eu perguntei aqui para IA, né? Tá? Beleza? Depois já volto aqui para fazer a execução. Mas vamos voltar mais um pouquinho aqui, tá?
E daí a gente vai mudar a estrutura do nosso projeto, que agora, como eu sempre briguei com vários alunos, para colocar o aplicativo na proporção de um celular, tá? Pode ser dentro do próprio Windows, só que daí o Windows a gente pode até fazer o seguinte, utilizar um comando somente para o Windows, que no Windows daí a gente pode pedir para que ele abra no formato de janela e a gente vai criar então essa janela já com essas dimensões, tá? Essa dimensão é uma dimensão, se eu não me engano, 3 por 2, tá? É uma boa proporção, mas no nosso celular é mais ou menos 21 por 9, 16 por 9, então eu vou utilizar esses valores, tá? No lugar desse jeito. Ele vai ficar um pouquinho diferente, mas vai ficar legal ainda. Deixa eu ver, terminou de compilar, deu a saída aqui, ok? Tentar rodar aqui no Windows Machine de novo. Não entendi aquela mensagem, deveria entender ela e resolver, no lugar de ir para outro. O projeto não sabe como executar o perfil com o nome Windows Machine e o comando ms m6pack. Bom, eu estava tentando resolver da aula passada, mas vamos lá. Windows Machine. Bom, ele está falando que tem outras opções aqui, que deve estar faltando coisa do componente. Vou dar uma olhada, já estou com ele aqui aberto, modificar, vamos ver. Ele fica em componentes individuais. Ah, não, isso daqui eu cliquei do Visual Studio 2026, tem que ser do 2022. Componentes individuais, M6. Vamos lá. Nem tem, nem tem essa opção para mim. Viu só como não são só vocês que estão apanhando? Ele também está falando de utilizar o SDK para o Windows corretamente. Eu vou colocar esses dois. Nossa, agora que eu vi que vai tomar um baita de um tamanho aqui. Ih, vai complicar isso aqui. Tá, deixa eu só fechar as outras janelinhas aqui. Vou tentar rodar no meu emulador. Bom, resolver um problema, mas ainda não terminou de resolver ele. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Falar sobre a arquitetura, eu acho que não. Curioso que não devia estar com nenhum desse tipo de problema. Bom, ele está abrindo, ele vai fazer a instalação ali, né? Deixa eu ver se eu consigo conectar de novo no Wi-Fi. Bom, aqui está falando que eu estou pareado já. Era para ter aparecido ali. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para a gente explicar o que que a gente está fazendo, tá? Daí eu vou começar desde o início. No vídeo também lá do professor Tiago, ele também faz toda a codificação desde o início daqui.
Bom, está carregando ali o emuladorzinho. Está bem fluido, por sinal. Certo. Então, o que está acontecendo? Na verdade, o nosso aplicativo ele começa com a execução do arquivo app, tá? O arquivo app CS. Então, por ele ser um arquivo parcial, ele também lê o arquivo XML, beleza? E daí a gente tem uma declaração aqui de uma variável que ela pode ser nula, tá? Então, a gente tem, né, essa declaração com esse ponto de interrogação, tá bom? Bom, então a gente vai para a página de login, a gente carrega e deixa ela sendo executada. Em segundo plano, a gente verifica se o usuário ele já está logado. Se ele já está logado, que daí a gente faz um comandinho get async, né, perguntando quem é o usuário logado. Se a gente já tiver um usuário logado, né, aí a gente tem que ir para lá. Ou seja, o usuário logado, que é isso daqui, ele não pode ser nulo. Então, se a gente fez esse await e ele não está vindo como nulo, ele é diferente de nulo, então ele já está logado, e daí a gente vai para a página protegida, tá? A gente substitui o nosso main page, tá? Pela página protegida, beleza? Ok? Aqui a gente também tem o comandinho do create window. Esse comandinho, ele é feito nesse... Deixa eu só pegar aqui. Close app. Colocar para executar de novo, não vi a mensagem de erro. Estou carregando o projeto. Não entendi mais nada. Vou reexecutar ele aqui. Beleza, fechou. É que eu estava com o foco ali no Visual Studio. Bom, agora está carregando. Vamos ver. Olha, não era para estar assim. Agora carregou. Beleza? Então, na nossa telinha do protegida, vamos dar uma olhada como é que ele está. Tá, então, a gente tem uma label e também a gente vai ter ali a nossa caixinha de texto, tá? Ele está sendo usado ali com frame com vertical stack layout. Beleza? Bom, então aqui a gente tem a label que a gente está utilizando, né? Só para aparecer o texto ali em cima, beleza? E aqui a gente tem, né, o nosso comandinho, né, do nosso botão e também o comando, né, de ele ficar ali em segundo plano para poder ver se o usuário está logado ou não. Tem mais um outro negócio aqui, porque ele também está utilizando a chamadinha ali do nosso login, tá? Deixa eu mostrar como é que ele está funcionando isso daqui, porque na hora que a gente carrega, né, ele está vindo aqui, perdão, não é o protegida, é o login, tá? Deixa eu voltar nele, que é o login. Então, a gente tem label e tem entry, beleza? Daí, o botãozinho que ele vai pro nosso é, comando para ele verificar qual é o usuário e senha, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui uma lista de usuários, tá? Temos dois usuários. O usuário José com a senha 123 e a Maria com a senha 321, tá bom? E daí a gente faz uma busca com o comandinho N, beleza? Que é esse que está sendo apresentado aqui embaixo, tá? Então, quando a gente coloca o N, a gente pede alguém que esteja ali que atenda aquela consulta. Aqui ele está colocando como I, mas a gente poderia estar falando lista de usuários, não é a posição I, e sim o item usuário. Daí a gente coloca o nome, a gente inventa o nome que a gente quiser aqui. E daí eu vou pegar daquela minha lista de usuário, se o usuário que está lá, ele corresponde à senha que a gente tem ali, né? O nome do usuário e a senha do usuário, tá? Então a gente cria esse modelinho, né, de usuário. Esse modelinho de usuário, ele já está declarado aqui
como dados usuário, tá? Que são apenas essas duas variáveis, tá? Usuário e senha. E daí a gente coloca dentro do usuário e dentro da senha, tá? O que o usuário ele tem digitado, tá? Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que fazer isso aqui em tempo de execução. A gente vai ver na próxima agenda uma outra forma de fazer, que é uma vinculação direta, é um binding context, né? Ou seja, a gente não precisa ficar pedindo para ele colocar na posição usuário o que foi digitado na caixa de texto usuário, colocar na senha o que foi digitado na caixa de texto senha, porque a gente também pode ter outros campos, né, para fazer a entrada de dados, tá bom? E daí a gente vai buscar, através desse usuário aqui, tá? Se é o mesmo usuário que foi digitado, algum que está aqui na nossa base de lista de usuário, tá? Se ele encontrou, então ele vai para o usuário logado. Caso contrário, ele fala usuário sem incorretos. Vamos ver? Então, o José, e aqui a senha, 123. Só para lembrar, a senha está pegando ali como 123, porque é o tipo, tá, da nossa caixinha, que é esse is password, tá bom? Beleza? Vou colocar 123, 4. Aí eu entrar, ele vai aparecer usuário ou senha incorretos, tá? Não pode errar aqui na parte de colocar isso e falar assim, erro, o usuário José não usa a mesma senha da Maria, que é 123 4. Não, você não pode colocar de quem é aquela senha. E também não pode falar qual que era a senha esperada daquele usuário, tá? Beleza? Então, agora eu coloquei ele certo. Daí ele vai para a área protegida. Nessa área protegida, antes dele fazer isso, ele vai lá e grava para a gente quem é o usuário, tá? Que daí ele faz o nosso comandinho, tá? O set assim que o usuário logado, ele mantém somente o nome do usuário, não mantém a senha, tá bom? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou interromper, beleza, ele fechou, e agora aqui eu vou utilizar o IEP Login. Ele não vai para a tela de login, ele já vai direto para a telinha da área protegida. Se eu clicar em desconectar, ele vai pedir para confirmar. Nesse da área protegida, na hora que a gente clica, ele aparece também o Display Alert. Só que Display Alert agora ele tem duas opções, sim e não. Tá? A gente recebe qual é o botão. Se o botão é o OK, né, que é o verdadeiro, ele clicou então no primeiro, que é a opção sim. Se ele clicou no segundo, é a opção não. Tá? Eu falei ao contrário. Beleza? Saí. Se eu fechar o aplicativo e abrir ele de novo, agora ele vai para a telinha de login. Então, agora vamos fazer o contrário. Não, não quero saber nada disso. Maria, 321. Entrar. Beleza? Bem-vindo, Maria. Vamos lá. Abre ele de novo. Aparece bem-vindo, Maria. Tá? Desconectar. Sim. E aqui a gente fecha. Tá? Abre ele de novo. Ele volta para o estado original. Tá? Então, na hora de a gente navegar de novo para aquela tela, não é o miolo da tela que ele vai ficar, vai ser o aplicativo como um todo. Então, a gente modifica o app current, né, para main page, tá? Beleza? Bom, vou encerrar esse aqui, tá? Desligar aqui o simuladorzinho, off. E agora eu vou tentar executar o Windows Machine. Não sei o que que aconteceu, mas não era para ter dado esse erro. A gente já removeu ali as versões.
Deixa eu ver se tem mais alguma dica do que poderia estar acontecendo. Geralmente, o Stack Overflow explica bem. Esse daqui não explica direito. Bom, ele está falando que tem que vir aqui no Configuration Manager e trocar para a plataforma. No meu caso, é de debug, não de release, da plataforma x64. Bom, vou fechar isso aqui e depois a gente volta ali nele de novo. Deixa eu ver, Configuration Manager. Aqui, debug, só tem MCPU. Se bem que eu tenho outra tela, né? Projeto, propriedades. A gente já estava ali mesmo. Gerenciador de configurações. É esse aqui. Debug, plataforma, novo, x64, MCTU. Ok, fechar. Não era para ter acontecido nada disso. De novo. Não sei o que aconteceu com isso daqui. Enfim, vou fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, tá? Vou abrir um outro Visual Studio aqui. Só vou fechar isso daqui que eu não vou iniciar. Vou fazer o seguinte. Até iniciar aqui no Visual Studio 2026, vou criar um novo projeto, só que eu vou colocar o mesmo nome do projeto para daí ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, criar um novo projeto, vamos utilizar o .NET MAUI, o nome vai ficar MAUI App Login, só para daí a gente não perder a referência. O lugar que eu vou colocar vai ficar na pastinha do 2026. Esse daqui, ele está na minha outra pastinha de EAD, que ficou ali de onde eu extraí, tá? Então, vou vir aqui em próximo, é o .NET 10, criar, ok? Enquanto isso, ó, vou fazer o seguinte, vou manter aberto as duas pastinhas, o 2026 e a pastinha de onde está ali o nosso projeto, tá? Eu vou pegar esses arquivos e jogar lá. A gente não mexeu em nada com resource, tá? Então, é só isso daqui mesmo, beleza? Ok? Volta ali, eu vou dar um colar. Vou substituir esses arquivos, tá? Deixa eu ver se ele deu algum problema. Atualmente não. Ele deu aquele erro do Target Framework, que a gente já viu agora como é que a gente resolve, tá? Que é do 10, tá? Vou salvar isso aqui. Deixa eu ver. Os seguintes itens não têm uma versão especificada. Tão estranho. É uma UI version. Como que ele está falando que ele tem? Compatibility. Bom, enfim. Deixa eu executar. Primeiro compilar a solução. Não está indo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui da nossa dependência e vamos atualizar.
Vou colocar esse aqui, é mais estável, mais recente. Ele não está permitindo também atualizar atualizações. Bom, vou selecionar tudo e mandar atualizar. Eu aceito. Atualizei os pacotes. Não era para estar aparecendo mensagem de erro. Ó, inclusive, ele colocou qual é a versão que está sendo usada. Não é mais uma referência. Deixa eu ver isso daqui. Isso aí. Saí do gerenciador do pacote. Vamos compilar de novo. Deu uma compilação com falha. Compilar solução. Só voltar aqui o desktop. Aí, se vocês veem algum vulto passando aqui atrás, é meu gato. Tá indo. Deu ali uns warning em relação ao usuário que ele precisa de um construtor. Ah, o IEP. Deixa eu ver como é que ele estava. Vou abrir mais um aqui e ver como que era a declaração. Deixa eu ver aqui, 2026. Eu acho que era outra coisa. App é application, não é para ser outra coisa. Application, ok. App, initialize component, esse mesmo. Tentar de novo compilar. Nossa, que estranho, porque esse carinha aqui, ele era outro tipo de projeto. WinUI. Não, 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 não. Não é isso que a gente precisa. App login. Agora começou a ficar certo. Deixa eu ver. Aqui está faltando Maui. Engraçado que a gente estava com o código de um jeito e ele abriu de outro, né? Porque não tinha nada a ver aquilo. Aqui o nosso Create Window. Vou voltar ali. Não, esse não. Esse sim. Vamos lá. Daí a gente tem algumas opções. E a opção que a gente vai utilizar aqui é o Create Window. Mas por que que não tem Maui Controls Application? Maui Controls Application. Que estranho.
O override daí mostra quais são as opções que a gente tem ali. Ele não está permitindo a gente colocar esse create window, mas ele tem no close window. Bom, tirar e compilar ele. Não sei o que que aconteceu, que ele não tem essa referência. Manteve falha ainda. Compilação, limpar solução, bem sucedido. Compilar solução. É, vai demorar mais um pouquinho. Bom, vamos ali para o nosso questionário. Deixa eu só tirar aqui, porque eu tirei o que aparece de resposta certa e errada, tá? Então, o questionário é um questionáriozinho simples, de 8 questões, tá? Perguntando para que serve, né, as funçõezinhas do Create Window, como que utiliza o Secure Storage, já explicando aqui. O método que a gente viu é o N, existem outros também. Como que a gente faz a navegação entre telas. Atualmente, a gente tem utilizado apenas o Mainpage, sobre a velha não, era isso daqui que a gente está vendo. Ainda continua trazendo falha. Não entendi. Ele está causando erro, solução inteira, mas ele não está falando quais são os erros que aparecem. Agora começou a piorar. Bom, só para mostrar para vocês que usar o 2026, deixa eu ver, ele está falando que também tem manipulações, eu vou recarregar o projeto, não sei se era isso, vamos tentar executar agora, compilar, também está compilando com falha. Aliás, daí ele aparece isso, né? E a gente não tem a mensagenzinha ali do nosso aplicativo. Esse carinha aqui era para ele estar trazendo um nome certo, pelo menos. Não, nem uma coisa nem outra. Então, só para mostrar para vocês que até mesmo utilizar a versão mais nova, às vezes dá problema quando a gente faz o uso, né, do outro projeto. Só que eu não sei se é porque eu estou utilizando dois, tá? Mas era para ele aparecer uma opção de eu abrir um projeto da solução do 2022. Vou até tentar aqui mais uma vez, extrair para outra pastinha, teste, ok? E aí eu vou abrir desse daqui, era para ele aparecer o assistente de fazer a conversão. Esse aqui. Não, e ele não está aparecendo nenhum assistente. Antigamente, o Visual Studio, toda vez que você abria o projeto mais antigo em uma versão mais nova, ele fazia isso. Deixa eu fechar a solução e ver se tem alguma outra opção para ele fazer isso. O processo de ele converter. Tem ferramenta? Não, não tem mesmo. Nossa, aprendendo aqui junto com vocês que teve coisa que o Visual Studio deixou de ter.
E teoricamente era para fazer o seguinte, abrir projeto de solução, daí a gente pega ali o projeto antigo, EAD, teste, e aqui era para aparecer alguma outra opçãozinha, né? Gente, ó, aqui, por exemplo, esse não carregar projetos, o que que ele faz? Ele mostra assim o arquivo só da solução como se ele não tivesse carregado. A gente tem que vir aqui e mandar ele carregar, tá? E daí ele já começa a causar aquele problema porque ele não está atualizando, que ele está utilizando a plataforma .NET 8 e no Visual Studio 2026 não utiliza mais a plataforma .NET 8, só o 9 e o 10. Então, sobre a pastinha lá do ponto Android e tem uma pastinha do AVD, é aí que fica a, as máquinas virtuais, né? O Android Virtual Device, que são os emuladorzinhos do Android. Bom, estranho, né? Que uma parte do projeto eu consegui executar, outra parte não. E o pior de tudo, para quem está utilizando o VS Code, eu também não consegui fazer ele funcionar, tá? Estou aqui com o mesmo projetinho, tá? Só para mostrar para vocês que eu também estava tentando abrir aqui no VS Code. E o VS Code, ele sequer consegue reconhecer as dependências e muito menos o projeto, tá? Vamos ver, ó. Vou colocar aqui no Run. Ó, ele fica com essa mensagem ainda falando que ele não está conseguindo abrir o projeto no Solution Explorer, tá? Então, mesmo pegando aqui o arquivo C Sharp, ele já começa a causar erro, falar que ele não está conseguindo entender do que se trata. Ó, para executar não faz nada. Enfim. Bom, pessoal, dessa vez, como é apenas um questionário, ainda tem como a gente resolver. Mas da próxima semana, eu vou atualizar aqui o material, porque o material ele deveria estar com o Visual Studio Code e também o Visual Studio 2026. Aí, na hora que eu conseguir corrigir isso daí, vou fazer o seguinte. Eu acho que eu tenho aqui. Minha continha do GitHub. Ah, esse daqui é o dele. Não, eu vou ter que fazer o login com o meu GitHub. Tive problema aqui com a minha pastinha, não, tá aqui, tá? Então, por exemplo, aqui que a gente tinha colocado do PHP, tá? Eu também tenho outros repositórios, uma dica aí para vocês, tá? De outras turmas com o login, com o hotel, tá? Beleza? Dá uma fuçadinha lá no meu perfil, que daí a gente tem ali outras coisinhas para vocês estarem usando, tá bom? Beleza? E daí, eu vou fazer o seguinte: no próximo, eu vou, no lugar de manter, de estar rodando aqui no 22, de fazer essa conversão com vocês para o 2026 e também para o VS Code, tá? Porque eu sei que tem muitos que estão utilizando o VS Code também. Beleza? Então, na próxima aula, não vou focar na apostila, vou focar exatamente de a gente usar a IDE, tá bom? Pessoal, dessa vez deu mais erro do que acerto, e também para vocês verem que aqui, quando vocês estão errando, isso é um processo natural. Eu gosto de fazer essa atividade desse jeito, de pegar e abrir do jeito com que vocês estão fazendo, porque também eu fico suscetível a ter o mesmo tipo de problema. Então, não é só o porquê que vocês estão com dificuldade que vocês vão parar. Tá? Então, só para deixar bem claro que isso é normal de acontecer. Não era para estar acontecendo, mas acontece. É, como é que é? Aquela frase, esqueci, que acontece sempre, mas não era para. Não lembro agora exatamente qual é a frase. Alguém consegue me ajudar aí, que está no chat?
Esqueci a frase, mas é uma frase engraçada. Isso, obrigado. Raro, mas acontece sempre. É raro de dar erro no programa, mas acontece sempre. Obrigado, pessoal. Então, e daí a gente vai dar mais foco para corrigir esses erros, tá bom? Principalmente para quem está precisando utilizar o emulador, quem não tem o Android e está utilizando no computador, daí a gente vai dar foco para isso, beleza? Pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui, tá? E daí na próxima semana, só para lembrar, já vou deixar agendado porque trocou completamente as minhas aulas. Eu não tenho mais aula na quinta-feira à noite. Então já vou deixar já criado aqui, vou até fazer isso agora, na próxima semana. Já vou disponibilizar o link para vocês, tá? Na quinta-feira que a gente vai criar um novo evento e reunião no Teams, tá? Daí eu venho aqui e deixo todo mundo que não está no e-mail CPS e para o nosso encontro DS2, agenda 13, ok? Beleza? Pessoal, obrigado pela participação e até mais.